professor Ricardo. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sistema cardiovascular. Esse é o segundo conteúdo dentro do conteúdo maior de fisiologia. Se você está aqui, você provavelmente já assistiu às aulas anteriores, que estão na playlist de fisiologia, sobre sistema respiratório. Quando a gente fala em sistema cardiovascular, a gente está falando num sistema que envolve principalmente um órgão extremamente famoso, que é o nosso coração. O coração e os vasos sanguíneos, artérias, veias, vênulas, arteríolas e capilares sanguíneos. Portanto, a partir de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre essas estruturas que são extremamente importantes e que estão intimamente relacionadas tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Um aspecto extremamente importante sempre que se estuda anatomia e fisiologia humana é a noção de posicionamento dos órgãos e sistemas. Portanto, a gente vai utilizar como parâmetro de comparação, como parâmetro de posicionamento dessas estruturas, a imagem desse avatar que você está vendo aí na tua frente. Tá? Portanto, essa é a vista anterior de um corpo humano. Portanto, quando você visualiza algum órgão, alguma estrutura, normalmente essa é a visão que você vai ter desse órgão ou da estrutura, a visão anterior, como se o ser humano estivesse olhando para você. Tá? Portanto, esse é o lado direito do órgão, da estrutura que você está observando, e o lado esquerdo. Essa é a vista posterior do corpo humano e também de órgãos e estruturas que nós venhamos a estudar daqui para frente. Vamos imaginar, por exemplo, que eu esteja observando o coração humano, analisando as estruturas anatômicas, morfológicas desse importante órgão. Essa é a visão posterior do coração, ou seja, eu estou olhando para esse coração de costas, como se esta fosse a visão, o posicionamento do órgão. Ok? Portanto, essa é a vista posterior do coração. A partir desse momento, nós vamos abordar com bastante frequência um conceito que a gente já trabalhou anteriormente em sistema respiratório e que a gente vai voltar a trabalhar aqui com um pouco mais de detalhes. Normalmente, em sistema respiratório, em sistema cardiovascular, nós muito frequentemente representamos o sangue venoso com a coloração azul e o sangue arterial com a coloração vermelha. Portanto, geralmente, quando eu represento um coração, as estruturas representadas com a cor vermelha são as estruturas nas quais ocorre a passagem do sangue arterial. E as estruturas representadas com a coloração azul são as estruturas nas quais ocorre o transporte do sangue venoso. Lembrando que sangue venoso é aquele sangue rico em dióxido de carbono, rico em CO2. E sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Tá? O oxigênio está em maior concentração nesse sangue arterial do que no sangue venoso. A gente vai trabalhar agora as principais estruturas presentes em um coração humano. Essas estruturas representadas nessa imagem aqui são as chamadas veias pulmonares. Portanto, eu tenho as veias pulmonares esquerdas, lembre-se, eu estou visualizando o coração na sua vista posterior. E aqui do outro lado, as veias pulmonares direitas, ok? Esses vasos sanguíneos são vasos que estão conduzindo, portanto, sangue arterial rico em oxigênio. Esse sangue está chegando ao coração, vindo diretamente do pulmão, onde já ocorreu a hematose que nós estudamos nas nossas aulas anteriores sobre o sistema respiratório. Portanto, chegou ao coração o sangue rico em oxigênio. Esse sangue agora vai passar por dentro das câmaras cardíacas e vai sair pela aorta, a principal artéria do corpo. Okay? Portanto, pela aorta também passa sangue arterial rico em oxigênio. Já o sangue venoso, ele chega ao coração da parte superior do corpo
pela veia cava superior e da parte inferior do corpo pela veia cava inferior. Entra no coração, passa pelas câmaras cardíacas e sai do coração pelas artérias pulmonares, artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Agora vamos dar uma olhada na vista anterior do coração, tá? Como se eu estivesse observando o coração de frente. Agora a gente vai cortar esse coração ao meio para observar com mais detalhes as estruturas internas presentes no coração humano. Primeiramente, você tem esta câmara, essa cavidade localizada no canto superior direito, chamada de átrio direito. Logo abaixo, eu tenho o ventrículo direito. Lá no canto superior esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo. E logo abaixo, eu tenho o ventrículo esquerdo. O sangue venoso chega ao coração pelas veias cava, superior e inferior, entram no átrio direito e passam do átrio direito para o ventrículo direito, através de uma estrutura chamada válvula tricúspide. Ok? Posteriormente, esse sangue passa do ventrículo direito para as artérias pulmonares esquerda e direita, que você não está conseguindo visualizar, porque está por trás aqui da aorta. Ok? Para ela passar, o sangue venoso passar do ventrículo direito para a artéria pulmonar, ele atravessa uma estrutura denominada de válvula do tronco pulmonar. Já o sangue arterial, ele chegou pelas veias pulmonares esquerdas e direitas, né? Esse sangue desembocou aqui na câmara superior esquerda do coração, no átrio esquerdo. Após a contração, a sístole atrial, esse sangue é bombeado para a câmara inferior esquerda, o ventrículo esquerdo, passando pela chamada válvula bicúspide. Posteriormente, o ventrículo esquerdo se contrai e esse sangue arterial passa pela válvula da aorta e finalmente vai sair pela artéria principal do corpo, a aorta, para ser conduzido para todas as células do seu corpo, levando oxigênio para o nosso corpo. Ok? Portanto, essas são as principais estruturas de um coração humano. Agora a gente vai simplificar essa representação para compreender um pouco melhor como ocorre o processo de transporte de sangue arterial e sangue venoso através dos principais vasos sanguíneos corporais. Primeiramente, a gente precisa lembrar o sistema respiratório que nós já estudamos anteriormente, que o oxigênio chega via hematose nos capilares sanguíneos que estão irrigando os alvéolos pulmonares e, finalmente, essas hemácias carregando esse oxigênio no interior das suas hemoglobinas vão conduzir esse sangue rico em oxigênio através das veias pulmonares em direção ao coração. Portanto, esse sangue rico em oxigênio, é o sangue arterial, vai levar esse oxigênio até o átrio esquerdo. Posteriormente, esse átrio esquerdo vai se contrair, vai sofrer sístole e vai empurrar esse oxigênio para a câmara inferior esquerda do coração, o ventrículo esquerdo. Posteriormente, esse ventrículo esquerdo vai se contrair e vai conduzir o sangue rico em oxigênio através da aorta e suas ramificações. Assim que esse oxigênio chega às células do nosso corpo, ele vai ser utilizado para quebrar totalmente a molécula de glicose, produzindo adenosina trifosfato, água e dióxido de carbono, como nós já havíamos estudado anteriormente em sistema respiratório. Ok? Portanto, o oxigênio que foi obtido a partir da respiração pulmonar vai ser conduzido pelo sangue arterial para todas as células do nosso corpo, que vão realizar um processo chamado de respiração celular. O objetivo principal das células a realizar esse processo é a obtenção
de 36 a 38 moléculas de adenosina trifosfato para realizar as suas diversas atividades metabólicas. Agora que essa hemácia com as suas hemoglobinas estão livres, essa hemácia pode conduzir o dióxido de carbono, formado na respiração celular, de volta ao coração. Esse sangue agora passa a ser classificado como sangue venoso, e pelas veias cavas superior e inferior, esse sangue vai ser conduzido novamente ao coração e desemboca na câmara superior direita do coração, chamada de átrio direito. Posteriormente, com a sístole atrial, esse sangue é passado através da válvula tricúspide em direção ao ventrículo direito. Posteriormente, esse ventrículo direito sofre contração, sístole ventricular, e esse sangue venoso agora é conduzido via artérias pulmonares novamente em direção aos pulmões. Chegando aos pulmões, esse dióxido de carbono vai para os alvéolos pulmonares, você finalmente expulsa esse CO2 do corpo através da expiração, e o oxigênio entra nessa hemácia que está com hemoglobinas livres, num fenômeno que você conhece pelo nome de hematose e que a gente já trabalhou exaustivamente em sistema respiratório, ok? Um detalhe importante que você deve perceber nesse esquema simplificado do coração é que a circulação sanguínea do pulmão para o coração e do coração para o pulmão é uma circulação curtinha, estreita. Afinal de contas, o coração ele está localizado praticamente colado com o pulmão. Portanto, é uma circulação curta, pequena. E a gente chama essa circulação, portanto, de pequena circulação. Já a circulação sanguínea, que envolve a passagem do sangue do ventrículo esquerdo via artéria aorta e suas ramificações para todas as células do nosso corpo, e posteriormente a recondução desse sangue agora venoso pelas veias cavas de volta ao coração, é chamada de grande circulação. Outro aspecto importante que a gente deve ressaltar aqui é que o nosso coração, o nosso sistema cardiovascular, possui um tipo de circulação chamado de circulação dupla. Significa dizer que o sangue, quando faz um trajeto completo pela pequena e grande circulação, ele passa duas vezes pelo coração. Ele passa uma vez pelas câmaras esquerdas do coração, carregando sangue arterial, e passa outra vez pelas câmaras direitas do coração, carregando sangue venoso. Portanto, nós temos uma circulação dupla. Outro aspecto importante é que esse sangue venoso não se mistura dentro do coração com o sangue arterial. Portanto, a gente chama esse tipo de circulação, onde não há mistura sanguínea dentro do coração, de circulação completa, ok? Essa circulação completa e dupla, ela está presente tanto em mamíferos como em aves. O coração de uma ave, o coração de uma galinha, por exemplo, é extremamente parecido com o seu coração. A diferença básica, principal, é a rotação da aorta ao sair do coração. Fora isso, são corações extremamente parecidos. Existem outros tipos de corações nos vertebrados que são ligeiramente diferentes. Por exemplo, o coração dos répteis não crocodilianos, como lagartixas, por exemplo, serpentes. O coração, em princípio, é bem semelhante ao nosso. A diferença principal é que existe uma interligação, uma intercomunicação entre os ventrículos esquerdo e direito. Portanto, ocorre uma breve mistura sanguínea dentro do coração, através dessa região, através desse orifício. Portanto, essa circulação é classificada como circulação dupla, o sangue está passando duas vezes pelo coração, mas incompleta porque ocorre mistura sanguínea dentro do coração.
Os anfíbios, por sua vez, professores, possuem um coração ainda mais simples. O ventrículo é único, portanto, o sangue arterial que desce do átrio esquerdo, ele mistura-se ao sangue venoso no ventrículo único presente no coração dos anfíbios. Portanto, a circulação é dupla ainda, o sangue está passando 2 vezes pelo coração, e é incompleta porque há mistura sanguínea em uma das câmaras do coração. Já o coração mais simples dos vertebrados é o coração dos peixes, através do qual passa apenas um tipo sanguíneo, o sangue venoso. Essa circulação, portanto, é classificada como circulação simples, só passa um tipo de sangue, e completa, porque como só passa um tipo sanguíneo, não tem como haver mistura de sangue venoso com arterial dentro do coração. Ok? Essa é a nossa aula introdutória sobre sistema cardiovascular. Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre isso e entraremos posteriormente no conteúdo de sistema vascular linfático e sistema imunitário. Ok? Portanto, por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.